Fala, povo supimpa, em instantes vocês ficarão com o programa Lula Talk desta semana, mas antes um agradecimento especial aos apoiadores da rádio que fazem deste programa possível: Chácara Palmer, Clube Turismo Limeira, Inovatec Automecânica, Jog Music, Pé Chique Calçados, Visage Espaço de Beleza e Sander Sorvetes. Nosso muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. E vamos então conversar, receber o pastor Fabrício, que já está conosco online com a gente, ao vivo nessa tarde. Deu certo, bateu as agendas direitinho, conseguimos alinhar aqui. Ele que nos abandonou aqui na UP Campinas, foi-se embora para Curitiba. A gente tinha feito um pacto, João, eu e o pastor Ricardo, que a gente não ia mais falar com ele. Num prazo de no mínimo 2 anos, né? Mas a gente já está falando, né? Mais ou menos. Boa tarde, Fabrício, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. O bom é que a gente descobre essas coisas com um programa que está sendo transmitido, então já é até prova, né? Bom que é bem discreto, né? Vocês. Muito bom estar aqui com vocês, muita alegria de, enfim, conseguir participar depois de tantos e tantos convites feitos, né? Que bom que dessa vez deu certo. Muito bom. E como estão as coisas por aí em Curitiba, na sua paróquia? Tudo certinho? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Essa semana fazendo um pouco mais de calor, um pequeno veranico no meio das 5 ondas de frio, então esse ano já um pouco mais acostumado, adaptado com esse frio todo da região, mas tudo bem, graças a Deus. E ali é um clima um pouco diferente aqui da região, né? Então, sim. Imagino que a adaptação também ainda esteja em curso, né? No primeiro ano nós sentimos muito frio, mas esse ano já estamos bem habituados. Vai acostumando. Então, pastor Fabrício, vamos conversar um pouco sobre esse tema aqui. Você nos traz hoje, e que já faz algum tempo, com certeza você que nos ouve também já refletiu sobre isso. A gente já se perguntou, já se questionou, já conversamos, ou enfim, mencionamos em algum momento esse tema, e com preocupação, né? O esfriamento do amor no nosso mundo, em meio às pessoas, né, em meio à sociedade, as ações de indiferença, de individualismo, né, muitas vezes de egoísmo. E a gente vai bater um papo nessa tarde, então, com o pastor Fabrício sobre isso. Pastor Fabrício, quando falamos de esfriamento do amor, parece algo tão atual. Se vamos olhar hoje para as coisas que acontecem, né? Para os fatos que diariamente a gente acompanha no jornal, na TV, ou enfim, nas mídias, né? E a Bíblia, ela já falava disso, não falava? Sim. A gente muitas vezes se pega naquela situação onde nós dizemos, nossa, mas eu ainda não vi de tudo. E passa mais um tempo e nós nos pegamos de novo nessa sensação de que diariamente parece que somos surpreendidos com ações que não nos deixam perceber onde o mundo está e o que está acontecendo à nossa volta. Tanta coisa ruim muitas vezes acontecendo. E a gente até se pergunta, será que nós já vivemos o fim dos tempos? O que acontece nessa nossa volta? Mas, de fato, a Bíblia ela já nos falava sobre o esfriamento do amor, e não uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas é algo progressivo, né? Nos próprios tempos bíblicos, nós já víamos, como, por exemplo, na parábola do bom samaritano, né? Como o amor estava frio entre aqueles que passavam pelo samaritano, viam ele caído à margem, mas não ajudavam, inclusive as pessoas que deveriam ajudar, né? Os mestres da lei, pessoas da igreja, né? E essas não ajudavam, mas aquele que não tinha responsabilidade nenhuma com a fé, porque não conhecia a fé, esse de fora, estrangeiro, que ajudou e teve compaixão. Às vezes a gente também se pega nessas realidades em nossos dias, né? Nós vemos, principalmente nas grandes cidades, isso sempre foi algo que me chamou muita atenção de uma maneira negativa, quantas pessoas pedem, clamam e estão lá para conseguir um trocado por alguma coisa, e quantas outras no meio dessas ainda se camuflam com isso para conseguir só um dinheiro a mais fácil. E isso só mostra o quanto de fato gradativamente o amor tem se esfriado cada dia mais. Essa parábola, e aí, sim? Desculpa te interromper, essa parábola, né, do bom samaritano,
ela traz uma situação de violência, né? E um pedido de ajuda, né? Um clamor, né? Por socorro. E a gente vê isso claramente hoje também em nosso meio, né? Onde nós estamos com uma ferramenta em mãos, né? E tantas vezes se preocupa antes em filmar, em registrar, do que prestar auxílio, né? Ajuda a pessoa que está naquele momento numa situação delicada, né? Exato. Esses dias até viralizou aqui na região. Um homem ele foi encontrado caído uma rodovia bem movimentada aqui e quase 20 minutos se passaram. Então tiveram N reações de pessoas que olharam e foram embora, de pessoas que inclusive pegaram o celular para filmar, Uhum. para registrar, mas só depois de uns 20 minutos é que alguém foi lá e Socorrer. chamou um socorro e atendeu a pessoa, né? Uma pessoa em situação de rua. Então, de fato, a reação de filmar, de postar, de compartilhar, ela é sempre muito mais vista do que a ação de ajudar, né? Então, muitas vezes, até nas mídias, nós vemos pessoas que tomam um comportamento de proteger causas, levantar bandeiras, mas no dia a dia também não conseguem viver isso e materializar isso em sua vida. Mateus 24:12 justamente vai nos introduzir nisso, né? Uhum. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então, o próprio Cristo disse que o esfriamento do amor ele acontece porque a iniquidade vai se multiplicar por conta justamente dos erros, das falhas, dos pecados das pessoas que vêm aumentando, né? Que seguem aumentando, é que o amor se esfria. E aí ele nos alerta para esses tempos difíceis, onde o amor ele vai se tornar escasso. E aí o que nós fazemos com isso, né? A pergunta. Uma vez que nós temos essa realidade do amor que se esfria, o que nós agora fazemos com essa realidade? E nós estamos tão acostumados a ver a crueldade, né? Atos de crueldade, enfim, que quando sai alguma coisa boa, uma notícia boa, um ato legal de bondade, para nós é como se fosse algo inédito, que a gente já está tão acostumado assim, né, a ouvir e ver coisas, né, tão violentas e grotescas, que quando vem algo bom, a mídia viraliza isso, né, vai noticiando, né. Era para ser algo natural, né? O anormal seria um ato de crueldade, né? Então parece que as coisas se invertem em determinado tempo, ou já se inverteram faz muito tempo, né? Sobre essa questão, né, da violência, né? Da falta de compaixão, também de misericórdia. A gente pode falar assim também, né? Em relação ao outro. E não é só em relação à pessoa humana, mas também em relação a qualquer ser vivo, né? A própria criação de Deus também. Sim. Outro caso que nós tivemos aqui perto e que repercutiu muito foi esse do rapaz que amputou as patas do cavalo, né? Sim, Depois esse que caso ele chocou passou mal também, né? numa corrida, chocou muito. E de fato, é justamente isso. Toda a gama e todo o material que nós temos e possibilidades que nós temos de comunicação hoje em dia, das ferramentas todas, né? Que deveriam falar das coisas boas e partilhar as coisas boas, acabam partilhando aquilo que não é bom. E isso nos dá justamente uma ideia muito maior, maximizada, de que há muito mais coisas ruins do que boas. Mas, em outras partes, nós também precisamos entender que notícia boa nem sempre chama audiência. E aí se trabalha com essas questões, né? Tanto que a gente E vê nós também precisamos entender. os telejornais aí, né? Não vamos citar nomes, mas gostam de trabalhar com essa questão toda de impacto, né? Televisionar ali, né? As questões mais polêmicas e os casos mais absurdos, né? E estão ao vivo, estão ali, então, transmitindo. Então, claro, vira notícia, vira audiência, mas até que ponto isso nos ajuda enquanto pessoas, né? Isso faz bem Exatamente. diante de tudo isso que a gente consome e vê, né? Enfim.
E aí nós lembramos de outra palavra de Cristo que justamente vai nos dizer que a boca fala do que o coração está cheio, ou né, onde está o teu coração, aí está teu Deus. E eu gosto muito de sempre de novo enfatizar que tudo aquilo que nós consumimos de fato nos molda, né? Aquela campanha antiga das escolas de você é o que você come. Ah, sim, sim. Na fé a gente também pode ver isso, né? Os nutricionistas levam isso ao pé da letra hoje. Exato. Então aquilo que a gente consome intelectualmente também, né? Isso também nos molda. Se nós temos um excesso de coisas ruins à nossa volta, nós de fato nos acostumamos com isso e nos tornamos indiferentes a essas relações. E isso, com certeza, é o que contribui para que esse esfriamento do amor que a gente vive de maneira tão aguçada hoje seja o retrato do que é. Pessoas que estão, de fato, acostumadas com a crueldade, acostumadas com a indiferença, com situações de guerra, e isso já não machuca mais tanto, isso já não chama mais a atenção. E nós não nos importamos mais, acabamos não orando mais, acabamos não intercedendo mais, ou em quantidade muito menor. A gente talvez até se comove com algo fora do nosso país, fora da nossa realidade, do nosso contexto, do que ter a sensibilidade de olhar para o lado, né? Para as nossas questões também, que são bem, bem cruéis, né? Exato. Então, o esfriamento do amor. Mas o que significa agora na prática esse esfriamento, né, do amor? A gente já tem alguns exemplos, né? Mas, assim, o que seria na prática para nós, assim, entendermos um pouquinho mais? Justamente essa indiferença com o próximo, né? Quando Jesus ele acentua os 2 primeiros mandamentos como o maior dos mandamentos, ele justamente chama a atenção para a questão do amor, amar a Deus e amar ao próximo, e isso também fala sobre amar a si mesmo. Porque, de fato, o amor ele não nos deixa ser indiferentes, apressados, ter relações superficiais. O amor nos chama justamente para viver algo com mais intensidade, com mais doação. E aí a gente vai dizer, mas isso machuca, isso fere, a gente se frustra, mas a gente precisa viver o amor, né? Se a gente não passa por essas questões, a gente se torna pessoa indiferente, pessoa apressada, com as relações superficiais. A gente busca tantas e tantas curtidas, comentários e tudo mais nas redes, mas por trás nós temos pouco cuidado real, né? Muitas vezes, com a facilidade que nós temos com a internet, nós sabemos que um parente longe está passando por um momento difícil, por uma doença, alguma coisa. Aí nós vamos lá, mandamos uma mensagem, melhoras, né? Sim. Mas não paramos para orar, às vezes não paramos nem para ligar para a pessoa, ou talvez não fazemos um esforço para visitá-la, se é um parente mais próximo, né? E justamente porque a facilidade que nós temos com as redes, com as conexões, às vezes nos faz com que isso substitua o contato, né? Corpo a corpo, rosto no rosto, o abraço, o carinho, o aperto de mão, que são tão essenciais nas relações de amor e de cuidado, né? Então, nós estamos próximos pela tecnologia, mas distantes na questão relacional, né? Não cuidando tanto dos relacionamentos. Isso vai ficando cada vez, como é que eu vou dizer? Vai piorando em termos, né? Vou usar um termo que a Catarina usa aqui, a nossa pequena. Que a gente lembra lá no início o que eram as redes sociais, para o que eram, né? No seu estágio inicial e hoje o que são, né? Então, no começo se achou que as pessoas se aproximariam, né? E hoje nós vemos que há essa questão do distanciamento. Por N questões, né? Manda uma mensagem, eu posso ligar, eu posso mandar uma mensagem de voz, nem ligo mais, mando uma mensagem de voz, ou mando lá, né? Então, acaba que a gente se distancia, né, dos nossos relacionamentos mesmo. Pessoas já fazem tempo que não se visitam, se falam todos os dias quase, pelo WhatsApp, mas não se visitam há anos, né? Opa!
Manda mensagem de voz e ainda bota no 2x. No 2x, esse que é. Exatamente. Esse que é. Se tivesse mais rápido, eu colocava mais ainda, né? Então, nesse sentido, onde está a nossa questão da sensibilidade, né? Olhando para o tema dessa tarde, desse bate-papo, né? Onde foi parar esse amor, né? Que deveria estar ardendo ainda, né? Que deveria estar ainda nos unindo, nos aproximando. E essa questão, assim, ela é bem delicada e depende muito de como você usa esses meios, né? Sim, sim. Toda essa questão da separação da pessoa, né? Conforme a gente foi avançando no tempo, a gente foi encaminhado para viver de uma maneira mais solitária, né? Em casas cada vez menores, em espaços cada vez menores, em comidas cada vez mais rápidas, na facilidade de tudo para que você possa produzir sempre mais e ter mais tempo para produzir, né? E isso tudo foi nos segregando, nos separando das pessoas, das relações, né? E isso cobrou um preço, tanto que as pessoas elas são carentes por lugares em que você pode se relacionar, mas nem sempre isso é saudável. E aí eu quero lembrar com vocês a questão, todo mundo conhece essa analogia, esse exemplo da fé ou da pessoa que é como uma brasa de uma lareira, né? Se você pegar uma brasa no meio de todas as brasas da lareira e separá-la, ela vai se esfriar muito mais rápido do que todas as outras que estão juntas. Porque quando a gente se separa da comunhão com as pessoas que estão à nossa volta, a gente de fato esfria o relacionamento, né? Esfria o amor. E a mesma coisa vale para o relacionamento com Deus. Quando nós nos separamos ou da comunidade, que é o lugar de união das pessoas cristãs, né, de comunhão, mas também quando nos separamos do próprio Deus, quando deixamos de orar, deixamos de perceber, de nos aquietar diante da sua presença, a gente vai esfriando, né? O amor vai esfriando. A gente sabe que a fé é um dom, mas é um dom que precisa ser vivido, né? Precisa ser cuidado para que ele não se termine nele mesmo. Então, precisamos, de fato, nos aproximar e nos mantermos juntos com as pessoas em nossa relação, né? Se a gente não permanecer próximo da fonte de amor que é Cristo, que é o próprio Deus, esse amor também se esfria. A gente deixa de viver aquilo que Ele nos instrui a viver e deixa também de perceber aquilo que Ele faz em nossas vidas. E aí nós vamos lembrar da igreja de Éfeso, a qual também foi escrito em Apocalipse 2, 4 e 5, é uma igreja que abandonou o primeiro amor, né? Em Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem-se do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Nossa, que Vocês esqueceram, né? Apocalipse dividindo aí. Justamente trazendo essa questão de que a brasa fora da fogueira se apaga, né? Há uma comunidade que se esquece do amor primeiro, do amor principal, que é o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. É uma comunidade que acaba se afastando da vontade de Deus e não vive mais essa realidade de partilha, de comunhão, de auxílio, de olhar para o outro, de ser assistência, né? De fazer pelo outro. Então, isso tudo isso que nos mostra que o amor existe acaba sendo deixado de lado e nos mostra que o amor está se esfriando. Mas, de repente, quem está em casa está pensando assim, puxa, mas dentro das nossas comunidades a gente corre o risco de deixar o amor de Deus esfriar. Como assim? A gente não está próximo do amor de Deus? Será que isso acontece com a gente? Isso acontece muito com a gente, né? Porque, no fim das contas, e isso não é justificativa, mas isso é quem nós somos pessoas humanas. Nós cometemos nossos erros, cometemos nossas falhas,
Até eu mesmo, muitas vezes, me pego decidindo alguma coisa sem partilhar antes e dizer, parece uma coisa boba, mas eu preciso também parar e dizer, Deus, é isso mesmo? Será que é esse o caminho mesmo que eu devo seguir? Será que é essa decisão que eu devo tomar? Essa busca por conselhos, né? E também nas outras relações dentro da nossa comunidade. Às vezes nós temos um irmão, uma irmã na fé passando alguma dificuldade, a gente nem sabe, né? Alguém que está passando por uma depressão e a gente nem percebe. Às vezes aquela pessoa que vinha todo domingo na igreja deixa de vir 2 domingos seguidos, a gente se pergunta, mas o que será que aconteceu? Mas não acabamos indo conversar, perguntar, e daqui a pouco está vivendo uma fase difícil em sua vida, né? A gente precisa sempre, de novo, estar atento àquilo que acontece, estar atento à realidade à nossa volta, para que a gente perceba aquilo que precisa ser percebido, para ser ação de Deus na vida de outra pessoa, né? Para ser amor de Deus que alcança outra pessoa. Porque Deus, ele não precisa, mas ele quer cada uma de nós. Exato, ele quer ouvir, né? Ele quer né? Também que o nosso olhar esteja direcionado, né? Exatamente. E a gente é passível mesmo de deixar, né, o amor esfriar por dar conta muito à estrutura também, né? Priorizar algumas coisas que não são, né, digamos assim, são do reino de Deus, mas não são prioridade, não são importantes, né, que são secundárias. A gente se preocupa muito com uma estrutura, muito com, talvez, né, coisas que ficariam em segundo plano, sendo que as de primeiro plano seriam a comunhão, a fé, né, a compaixão, de demonstrar, de estar junto, né, em oração, enfim, né, na questão prática também da visitação, entre outras coisas, né. Então, assim, sempre se pergunta, né, a comunidade cristã, por essência, ela está ligada, ela está ali na presença de Deus, né? Mas ela também tem momentos que ela se distancia quando ela prioriza coisas ou não prioriza, né? Algo que seja tão importante quanto essa questão, né, do amor, de manter a chama desse amor cristão acesa, né? Nos pequenos e mínimos detalhes. Esses dias mesmo, nós refletindo sobre o planejamento estratégico, sobre as novas metas missionárias da ESLB, e como nós podemos responder a elas na nossa vivência comunitária, paroquial, aqui na região de Curitiba. Tivemos esse seminário aqui também. Sim, as pessoas de todo lugar estão tendo e eles são muito importantes. E justamente nesse diálogo, nessa partilha, nessa reflexão, nós nos damos conta que a parte administrativa nós estamos conseguindo dar conta muito bem, né? Manter a estrutura, manter os templos, manter a vida de fé, com seus percalços já é um pouco mais difícil, porque nós dependemos das pessoas para isso, e aí nós temos que lidar com tudo aquilo que vem. Mas o nosso cuidado com as pessoas na questão espiritual, essa nós precisamos ainda observar um pouco mais, né? Nós acabamos dando tanto tempo de demanda na questão administrativa que a gente se isolou em somente isso, né? Somente cuidar administrativamente isso já preenche as horas e o tempo que as pessoas que são voluntárias na igreja têm, né? E não deveria ser assim. Então nós temos ali um caminho muito importante para trilhar, para recuperar a vivência e o sentimento de amor, de partilha, de espiritualidade dentro dos grupos administrativos da comunidade, que se tornaram administrativos e não deveriam ser só administrativos, né? Desse conselho paroquial que busca orar, né, com imposição de mãos diante de uma pessoa enferma, abençoar uma união e tudo mais. Então, são coisas que a gente deveria, o quanto antes, tentar recuperar. Isso tem embasamento bíblico-teológico, né? Sim. Onde os presbíteros, né, estão sempre também nessa questão, nesse cuidado também pastoral, digamos assim, né? Exatamente. E a comunidade, ela já o próprio nome, né? Comunidade, vive em comum, né? Então, ela precisa sempre estar atenta a esses pequenos sinais de afastamento, né, de esfriamento,
E ao se dar conta também, como a palavra de Apocalipse disse, né, a questão do arrependimento é fundamental, onde a gente pode ver o distanciamento, né, de novo, se aproxima, né, e reconhece, né, esse afastamento de novo, e através pelo arrependimento, então, consegue de novo voltar, né? Então, É incrível como... Sim. E aí, como a gente consegue, a partir disso, reacender esse amor? É incrível como tudo muitas vezes gira em torno do reconhecimento do erro, né? Toda a questão litúrgica do início do culto, que chama a pessoa a reconhecer os seus erros, suas falhas, colocar isso diante de Deus e buscar o perdão, é um exercício semanal que nós fazemos nos cultos, mas que deve ser um exercício diário da fé de todas as pessoas. Justamente um exercício de reconhecer e perceber o que eu fiz de errado. E essa é uma dificuldade de muita gente em nosso tempo. Reconhecer um erro, reconhecer uma falha, assumir um erro e uma falha, é algo tão importante, primordial, mas é tão difícil de se perceber hoje em dia, né? E nessa vivência do amor, isso acontece da mesma maneira, para que a gente consiga perceber o quanto nós estamos muitas vezes distantes daquele amor que Deus nos anima e nos impulsiona a viver, nós precisamos passar um checklist, né? um pente fino na nossa vida e ver se nós estamos realmente amando como Cristo nos ensinou, como Ele pede. E aí a gente vai perceber que não, porque a gente nunca consegue chegar lá. E porque é difícil ser também. Perfeito. Não é fácil, é difícil. Exatamente. É porque o amor de Cristo, ele foi um amor que a gente não consegue sentir, que é um amor incondicional. Ele amou a humanidade de maneira incondicional. E a gente sempre coloca restrições ou condições para o amor. É que a gente tem o nosso olhar, né? O nosso sentimento humano, né? E a partir do momento que a gente aprende a olhar através, né, com os olhos de Cristo, as coisas mudam, né? Mudaria. A gente tem o nosso preconceito, né? Aquele conceito que a gente predetermina de alguém, ou de algum lugar, ou de alguma coisa. Isso tudo nos atrapalha. A gente olha muito com tantas outras questões. Pela questão do merecimento, né? Também, essa questão toda, né? Mas aquele lá talvez não vale tanta pena, porque aquele já fez tanta coisa, né? E sendo que a gente também falha, a gente também erra, a gente também tem as nossas fraquezas, né? Vou até voltar de novo para a parábola do filho pródigo. A gente critica bastante o mestre da lei e tudo mais que passaram e não auxiliaram, né, a pessoa caída, né? Mas eles também não auxiliaram, não justificando, mas contextualizando por uma questão de medo, porque era uma região onde podiam ser assaltados, onde podiam ser machucados, né? E essa é a nossa realidade hoje. É impressionante como a realidade bíblica muitas vezes é muito parecida mesmo depois de milênios, né? Com a nossa realidade. Hoje, muitas vezes, nós também deixamos de ajudar por medo. Né? Será que não é um assalto? Será que aquele pneu furado ali não é alguém que está querendo que eu pare para me assaltar? Né? E nós muitas vezes restringimos também a nossa ação diaconal, nossa ação de auxílio por medo ou por preconceito. Né? Não vou dar dinheiro não, porque é para cachaça, né? Porque vai fazer coisa errada, né? Porque vai comprar droga. E aí a gente rotula toda uma situação e acaba generalizando e não ajudando mais. E acaba deixando de talvez ajudar alguém que realmente está em situação difícil, né? Até porque a gente não consegue mais diferenciar, né? Mesmo que essa não é a nossa... isso não nos cabe, né? Diferenciar o que é certo, o que é errado, quem está falando a verdade, quem está mentindo, mas a gente não consegue mais nem isso fazer, a gente não consegue mais ver se é alguém que realmente precisa ou se é alguém que está querendo só se aproveitar da generosidade. Mas reconhecendo essa questão do esfriamento, reconhecendo nossas limitações, nossas falhas, quanto à não vivência do amor que Cristo nos chama a viver, a gente vai ter que primeiro voltar ao primeiro amor, né? Redescobrir o Evangelho. É aquilo que a igreja de Éfeso perdeu e que Apocalipse aponta, né?
temos que voltar ao primeiro amor, redescobrir a palavra de Deus, aquela essência palavra de Deus, sem aquele monte de teologia que veio por depois, né, que ajuda, mas olhar para a centralidade dessa palavra de Deus e viver essa fé com gestos concretos, né, de partilhar o pão, de dividir a túnica, de acompanhar pelo caminho, e se você chegou no seu lugar, não, vou acompanhar só mais um pouquinho para fazer companhia, né? Aquelas coisas simples, básicas que Jesus viveu, né? E que são gestos de partilha, de amor e de cuidado. E que são gestos que são sempre impulsionados pelo Espírito Santo. Exatamente. De Deus, né? O Espírito que habita em nós, ele nos anima, nos impulsiona, ele bate mais forte, né? E a partir do coração, que foi o tema desse congregate, ele nos anima de novo a partilhar, né, aquilo que o Espírito coloca dentro de nós. E hoje a gente tem um desafio muito grande, assim, né? Até por medos, né? Enfim, temores. Eu lembro que na época que eu estava em Minas, pastoreando por lá, aí eu retornando de Patos de Minas. E é uma estrada muito difícil, muito ruim, muito defasada, vai e vem só, né? E muito esburacada, escoa toda a safra de café por ali. Então, né, caminhões pesados e tudo mais. E mais assim, quilômetros e quilômetros, não tinha posto de gasolina, não tinha casa, só fazenda, que você só via plantação. Eu sempre orava a Deus para que não furasse o pneu ali, né? Numa dessas horas ali, voltando à noite ou em algum momento, né? Principalmente à noite. E certa feita me acontece, fura o pneu, né? Lá pelas 6:30 da tarde já, escuro. Eu pensei, bom, agora eu vou ficar até de manhã, porque ninguém para ali, com medo de assalto. E aí, lá pelas tantas, passa um casalzinho num Fiat. Daqui a pouco eles voltam, né? E aí a senhora disse assim, minha filha, você precisa de ajuda? Eu disse, por favor, estou precisando de ajuda, né? E aí saiu ela e o esposo, já um senhor. Ela disse assim, olha, minha filha, você tem sorte, porque a sorte que eu estava junto com ele, senão ele não ia parar, porque aqui o pessoal assalta muito. Então, me ajudaram a trocar o pneu, né? Porque em outro momento já haviam trocado e parafusado com uma máquina, parafusaram que eu não conseguia soltar os parafusos, né? Então, eu estava com dificuldade de trocar o bendito pneu. E o senhorzinho e ela me ajudaram, enfim, né? Mas então, toda essa questão, a gente não para porque a gente não sabe quem é a pessoa que está ali. Né? Se é de fato alguém que realmente precisa. E tudo isso a gente avalia hoje, né? Querendo ou não, no nosso comportamento na sociedade, como cidadãos, mas também a gente repercute para dentro da igreja também. Quem que a gente agora auxilia? Cadê as nossas ações diaconais agora, né? A gente sempre tem um critério, querendo ou não, a gente faz um critério, né? A gente faz o estudo de caso antes para saber, né? Enfim, se precisa, não precisa tanto, mas a gente vai ajudar, vai ficar ajudando sempre, como é que, né? Então, tem essas perguntas, né? Então, elas são fortalecidas por esse contexto que a gente vive hoje, né? Sim. E com essa dificuldade toda de viver de uma maneira livre e tranquila aquilo que Cristo nos anima, né? Como a gente é muitas vezes bloqueado por isso, por conta do medo, das incertezas ou dos julgamentos, enfim, aquilo que acontece nessa vida, a gente acaba se tornando aqueles que Deus fala que estão mornos na fé. É verdade. Aqueles que querem fazer, que têm que sabem que é necessário ser feito, né? Mas não fazem por N motivos. Então, a paixão e o compromisso acabam amornando. Queremos fazer, mas não queremos correr risco. Então, nós deixamos assim. E aí, a gente não é aqueles que não creem, mas não são aqueles que creem e vivem. A gente está meio que em cima desse muro, né? Isso é péssimo, né? É péssimo. Apocalipse vai nos lembrar que isso é mornidão na fé e Deus vai nos dizer que Deus então gospe da boca, ou tem vontade antes frio do que morno, das né? coisas mornas. E aí isso nos desespera, porque a gente pensa, poxa, então é melhor descer desse muro do que ficar sobre, né? Em termos de fé, enfim, né? Mobilidade dentro da comunidade, né? Nessa questão do servir, né? Do serviço ao reino de Deus.
Ligar para alguém, dar tempo de ouvir, né? Essa escuta ativa, sem pressa, ela é algo assim que a gente precisa de novo recuperar, né? Acolher bem as pessoas, e de novo escutar, né? Escutar as pessoas, isso é muito importante. Tem muita gente que está carente de ter um ouvido. Elas não querem nem uma palavra, nem uma resposta, querem um ouvido, né? Para poder falar, desabafar, e se libertar de algo que está preso. Né? E aí a gente lembra que as grandes coisas acontecem justamente nos pequenos gestos de amor. Esses pequenos gestos de cuidado, de amor, de empatia, de carinho, de solidariedade, eles acendem muitas vezes grandes fogueiras de esperança. O efeito borboleta, alguém que ajuda uma mínima coisa, alguém que vai alegrar o dia dela, que vai ajudar outra pessoa, que depois vai ajudar outra pessoa, e isso vira um efeito gigantesco, né, de proporções muito grandes. E é isso que de fato o mundo precisa. E agora olhando para nós, né? Como pessoas luteranas, cristãos luteranos, como nós podemos ser exemplo desse amor? E porque a gente é conhecido um pouquinho assim pela timidez das nossas ações, né? Nós somos assim uma igreja que é conhecida um pouquinho, que até reconhecida como mais reservada para si. Eu sempre escutava uma frase na faculdade, né? Alguém me disse uma vez na época assim: porque luterano é que nem pato, uma pata que bota o ovo e não faz barulho, enquanto que a galinha, quando ela põe, ela sai cacarejando os quatro ventos, né? E que o povo luterano é muito tímido nessas questões, assim, das suas ações, né? Acha que pode ser comparado com outra igreja, acha que pode confundir agora a confessionalidade luterana, né? Se der um passo um pouco maior, um pouco diferente. Então, assim, e por um lado também a gente fica um pouco mais receoso, um pouco mais tímido, enquanto igreja também, porque, sinceramente, tem alguns espaços, né, religiosos, algumas igrejas, que elas veiculam de tal forma algumas coisas que parece que é tudo muito artificial, né, soa muito vazio, né, como se fosse só para audiência, só para estar nas mídias, só para ser comentado e falado, né? E a gente tem esse medo assim de entrar nesse hall de outras igrejas do oba-oba, digamos assim, né? Então ali só para fazer o barulho. Então com isso a gente perde um pouquinho assim da característica também de missão, né? Se esconde um pouquinho. E com isso lá vai também essa questão de ser exemplo de novo desse amor que continua, né, ardendo, queimando firme, né, dentro das nossas comunidades. Essa questão de partilhar ou de cacarejar, ou, né, depois que você faz algo bom, que é o seu propósito, né, porque é o propósito da galinha pôr ovo, e por cumprir esse propósito, ela avisa todo mundo que isso aconteceu, né? Não diria que nós precisamos ser assim, por mais que isso seja muito bom e que isso nos traga bons frutos. Sim. Mas talvez a centralidade não seja somente essa. A centralidade, ela justamente pode estar em ser espelho daquilo que Cristo nos chama a ser. Né? Porque, bom, se a gente vive a vontade e a palavra de Deus, mesmo com nossas limitações, mas a gente vive. Então a gente vai ser espelho de fé para outra pessoa. Não é que todos vai acontecendo nós naturalmente. Exato, né? Então, o transmitir algo que é bom é algo natural. Né? Esse trabalho que vocês têm do Lula para Luther, de partilhar a palavra, de levar isso aos lugares pelo meio digital, é o cacarejar da galinha. Né? Mas eu posso ter certeza que ele não nasceu no intuito de ser conhecida, né? Ela surgiu no intuito de partilhar a palavra de Deus. Sim. Né? E aí ela alcança as pessoas. Eu acho que essa é a essência do ser cristão. Né? Nós temos que ser espelhos dessa fé, de partilhar e de refletir aquilo que Cristo nos ensina e nos deixa como legado, que as pessoas viveram, nos ensinaram, e transparecer isso para a sociedade. Né?
né? Fazendo bem, sendo pessoa honesta, falando da palavra de Deus, né? Não aquela pessoa chata que só faz isso na vida, mas uma pessoa que consegue de fato equilibrar a vivência da fé com a vivência diária, E muito de levar o culto para fora. Exato, era o ponto que eu ia chegar, né? Não é só vir, né, participar dos grupos, da vida da comunidade, do culto, mas é também vivenciar o que eu vivi aqui dentro, vivenciar também fora, né? Levar para as minhas relações fora, para os meus amigos que não são da igreja, para os colegas de trabalho que não são, né, da mesma confessionalidade. Enfim, quem sou eu na fila do supermercado, quem sou eu ali, né, nas pequenas rotinas do dia a dia, né? Acho que Exato, pequenos... É ali que a gente se põe também o testemunho em ação, ali que a gente também demonstra, reflete, né, também as ações de Jesus, né, o próprio ser Jesus. Então, é nas pequenas coisas do dia a dia. Eu já tive um momento, né, que eu vivenciei numa espera de fila de banco para resolver alguma coisa no caixa. E uma fila daquelas, assim, uma segunda-feira, né? Não tinha mais fim. E aí tinha um senhor exaltadíssimo, exaltadíssimo lá e começou, né? Enfim, com umas palavras um pouco mais acirradas, assim. E, de repente, alguém que estava atrás de mim passou, saiu assim, foi para frente onde estava o senhor e disse assim, mas eu conheço o senhor. Você não é o fulano de tal, obreiro de tal, igreja de tal? Então, assim, conta muito, né, o seu testemunho. Quem eu sou, a quem eu pertenço, eu sou a mesma pessoa lá e cá, né? Então, tudo conta para esse esfriamento do amor também que a gente está falando, né? Onde eu coloco em ação tudo que Jesus ensinou a respeito do amor, né? Exato. Esses dias uma pessoa veio e fez uma piadinha, justamente nesse sentido. Eu não vou contar a piada aqui, mas a crítica da piada, né, era uma piada crítica, ela justamente dizia se nós tivéssemos uma prova para saber se a pessoa é ou não cristã, né, aprovado ou não aprovado como cristã, deveria colocar ela naquelas 5 faixas no meio de São Paulo no horário de pico, dentro do carro, né? Aí é a prova máxima do ser cristão, porque no trânsito muitas Quem vezes você é no que a gente trânsito? se rebela, né? E a gente tem que ser cristão no trânsito mesmo, né? Para que buzinar quando a buzina não vai alavancar o carro que está na frente, né? Para que xingar o outro que está do lado por uma fechada sem querer, por um descuido, né? A compaixão, o amor, né, nessas situações estressantes do dia a dia, é ali que a gente tem que mostrar e viver o amor que Cristo nos chama assim, a diferença. Me lembrei agora de um desenho da Walt Disney que mostravam na autoescola, não sei se é do teu tempo, Fabrício, mas é do meu, o Pateta lá todo tranquilão, todo, né, good vibes lá, regando a florzinha em casa, passando o seu café, falando com um passarinho que canta na sua janela, ele pega o carro e sai. E assim, o que tinha de mansidão ali foi por água abaixo. Ele buzina, ele gesticula, ele grita, ele fica possesso, né? Então, nesse sentido, né? Não sei se hoje em dia nas autoescolas ainda mostram esse vídeo, mas para nós era... E eu sempre trago esse vídeo para dentro da minha vida, assim, né? Tem momentos que eu sei que eu sou igual a ele, assim. Eu tenho que estar me controlando, né? Mas exato, é bacana... porque toda a questão de você manter a calma é um exercício. Né? A questão de você não se exaltar é um exercício. Porque a ação primeira e a resposta primeira humana que nós temos é de confronto, é de explosão. A reação não esperada é a reação de calma, de serenidade, de tranquilidade, de autocontrole. Por isso que um dos dons do Espírito Santo que a gente deve viver é o domínio próprio. Porque precisamos, de fato, ter o domínio sobre nossa vida. Esse é urgente, esse domínio próprio aí. Esse pega, né? Urgente. Esse é urgente. Então a gente vai olhar como pessoas evangélicas de confissão luterana para a nossa comunidade.
porque nós somos uma igreja que preza e valoriza a vida comunitária, e toda a teologia herdada de Lutero, toda a espiritualidade, vivência, fé herdada de Deus, de Cristo, do Espírito, nos chama a viver comunidade. A gente precisa estar em comunidade, né, para viver esse amor, essa união. Então, tudo aquilo que acontece na nossa comunidade, a oásis, os louvores, grupo de jovens, grupo de estudo bíblico, todas as ações que acontecem na comunidade, elas sempre vão apontar para o culto, que é a festa máxima da reunião das pessoas. Então, nós temos ali 10 pessoas de estudo bíblico, 15 pessoas no grupo de jovens, temos ali, enfim... mas no culto nós temos lá nossas 60, 80 pessoas que juntam todos os grupos e vivem a festa da comunhão, né, como uma só família de fé. E é ali que de fato a brasa acende. É ali que a chama da fé de fato aumenta, que a fé aumenta no ouvir a palavra, no partilhar da palavra. E daí nós somos lembradas que nós não amamos ou nós não fazemos o que é correto, nós não respeitamos os mandamentos para conquistar a Deus. Mas nós fazemos isso porque nós já fomos alcançados por Ele e a nossa vida toda é uma resposta à salvação que Ele já fez por nós. Com certeza. Né? Por toda aquela obra que Cristo fez através do envio de Deus, que já foi concretizado, que já aconteceu. Já somos salvos. Mas nós precisamos viver como pessoas salvas. Exatamente. Viver como pessoas que de fato já foram alcançadas. E é ali que muitas vezes pega. A gente acaba esquecendo de tudo aquilo que aconteceu e esquecendo de valorizar o sacrifício de Cristo e de viver como pessoa que já é salva. E Fabrício, qual é a tua mensagem? Já nós estamos nos caminhando para o final, né? Qual é a tua mensagem agora final para os nossos ouvintes que estão na escuta sobre o bate-papo de hoje, sobre como não deixar, né, esse amor de Cristo esfriar entre nós? Todos e todas nós temos, depois de Mateus 24:12, que nós partilhamos, temos 24:13. É muito bonito ver que quando Jesus aponta para alguma coisa que requer atenção, ele sempre lembra do porquê a gente precisa observar, né? E em Mateus 24:13, Jesus então promete: aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então, o amor ele vai se esfriar. A gente vai perceber muita coisa ruim à nossa volta. Mas se a gente perseverar até o fim, nós temos a certeza da salvação. Se nós formos essa brasa viva, nós teremos a certeza da salvação. Não pela obra, de novo. Não porque a gente faz a coisa certa, mas porque a gente viveu como pessoa salva até o fim. Porque a gente viveu a salvação que nos foi dada até o fim. Porque a gente perseverou. O próprio Cristo diz, perseverar até o fim. E é isso que, de fato, nos mostra que a gente crê e vive a salvação. E nós mesmos podemos ser brasa viva, né? Diante de tudo aquilo que a gente partilha, aquilo que de fato eu gostaria que a gente levasse, é que aquelas coisas pequenas que a gente acha que são bobas, é que vai fazer a grande diferença na vida de uma outra pessoa. Demonstrar um gesto de amor com um telefonema, com uma visita, com um abraço, em elogiar alguém. A gente está tão carente e escasso de elogios também, né? Elogiar alguém por alguma situação, enfim, fazer algo bom. Certa vez eu li sobre uma senhora que toda semana visitava uma vizinha doente. E aí perguntaram para essa senhora, mas o que você leva para essa pessoa doente? E a resposta dela foi, eu levo apenas um abraço e um ouvido que escuta. E esse gesto simples de ter alguém que a abraçasse e a escutasse mudou a vida daquela pessoa doente, porque ela tinha alguém que se importava com ela, né, nas coisas, mas também mudou a vida da pessoa que ia lá abraçar e ouvir, porque eram os dias que ela mais se sentia importante para alguém, e também da pessoa doente é o dia que ela mais se sentia também importante para alguém da mesma maneira, né? Então, um simples gesto,
Muitas vezes uma pequena coisa é o que demonstra mais na hora de aquecer um amor, de demonstrar o cuidado com a outra pessoa. Isso todos nós podemos fazer, né? São coisas que não nos custam dinheiro, não precisamos comprar nada, não precisamos abrir mão de todo o tempo que nós temos. Pouco tempo, pequenos gestos que de fato não nos custam é o que vai fazer a maior diferença, né? Então, enquanto o amor de muitos pode esfriar e está se esfriando, tem quem persevere em Cristo e vai ser chama viva até o fim. E aí a gente tem que fazer justamente essa escolha. Queremos ser aqueles que vão perseverar até o fim ou aqueles que também vão permitir que o amor se esfrie? Eu lembrei do texto de domingo, que falou de Abraão, quando ele intercede, né, a Deus para que, então, salve os justos das cidades de Sodoma e Gomorra, né? Então, assim, nessa questão, né, onde Deus, então, deixa claro que não tem pessoas justas, né? E eu fiz até um link com a palavra de Nelson Mandela: o que assusta não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons, né? Então, cai nesse contexto de ser morno, né? Então, que a gente não silencie, né, enquanto igreja, que a gente também não deixe de amar, né, apesar dos temores, receios, né, e apesar de tudo que acontece à nossa volta, que a gente sempre permaneça firmes, né, em Jesus e se espelhe nele para tudo, né? Não para dizer, olha, nós somos melhores, mas para dizer, nós seguimos aquele que é o melhor, né? Então é isso. Obrigada, Fabrício, pela partilha, pela tarde. Passa rápido, a gente podia conversar muito mais ainda. Então já são 3 horas. Já são, passou rápido, deu tudo certo. A gente te agradece pela tua presença aqui na Lula Paluter, no nosso programa. E também deseja aí para você e para a Tainá que também Deus possa sempre abençoá-los, possa também acompanhar vocês nesse tempo aí, que sejam bênção também para a paróquia, que sejam também aí cuidados e amparados também por essa mesma paróquia, né? Que assim sintam também esse amor de Cristo, também que se estende a nós através da comunidade, né? E que a gente possa sempre mais apontar, né, para o primeiro amor, é aquele que mantém as brasas juntas e acesas. Um grande abraço, Fabrício, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, que bom que dessa vez deu certo, foi um tempo muito abençoado, com toda certeza. Um abraço para vocês também, para todos os que acompanham e que esse canal de comunicação seja sempre uma bênção também para todas as pessoas que nele buscam a palavra e também a comunhão. Amém. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escute a Lula Paluter e acompanhe nossa programação diária. E é isso, lembramos que nós temos o mês de agosto aí pela metade. Um mês de agosto bem corrido, né? Já com muitas coisas acontecendo aqui na nossa União Paroquial de Campinas, na nossa comunidade. Nós temos agora, no dia 30, lembrando, as mulheres da UP Campinas de São Paulo se reúnem aqui no bairro dos Pires, aqui na nossa comunidade. Então vai ser um dia especialíssimo, um passadia então dos grupos de OASE e também de mulheres, e mulheres que não estão nem na OASE, nem no grupo de mulheres, que participam da comunidade, estão convidadas a vir, podem vir. As inscrições encerraram ontem, mas aqui nos Pires, aqui na nossa região, elas podem ainda dizer, pastora Zeila, a gente ainda vai, tem como incluir o nosso nome. Então, fiquem à vontade, venham, participem. Então, dia 30, a partir das 8 até as 3:30 da tarde, a gente está junto aqui. Lembrando que nesse final de semana temos culto aqui no bairro dos Pires, às 9 horas. Um culto diferente. O nosso querido coral de Cosmópolis, Coral Castelo Forte, vai estar conosco. Vai também aí nos brindar com canções belíssimas, hinos belíssimos. Também teremos a participação do pastor Marcos, nosso pastor sinodal. E juntamente com ele também uma visita, que é o pastor e professor Rudolf von Sinner. Ele vai ser o pastor pregador do nosso culto.
Então nós estaremos no sábado reunidos no Lar Belém para um seminário de missão na metrópole e eles vêm fazer essa visita aqui na nossa comunidade. E em Ribeirão Preto, culto também no domingo, porém às 18 horas. E é isso, nos vemos nesse final de semana nos cultos e também estaremos de volta na Lola Paluter na próxima quarta, né, João? Rapaz, esse final de semana aí vai ser um evento, hein? É power. Ô, louco! Mas é isso. Na semana que vem nós certamente estaremos de volta na quinta-feira para mais um Lola Talk. Se você estiver ouvindo também no YouTube, não se esqueça aí de deixar o seu like aí para nós. Comentário, se quiser deixar o seu comentário abaixo, né? Pode deixar o seu comentário, a gente responde posteriormente. E é isso, que Deus te abençoe nessa tarde, você na escuta, que Deus nos acompanhe em mais esse finalão de semana que nos aguarda. E é isso, brigadão, João, uma boa tarde a todos. Valeu, Elf, até a próxima. E este foi o Lola Talk desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixe o seu like, o comentário abaixo, compartilhe para outras pessoas e se inscreva aqui no canal, pois ajuda demais no desenvolvimento aqui do nosso trabalho. No mais, fiquem bem e até a próxima.